Seja muito bem-vindo, prezado amigo ouvinte. Como é bom poder mais uma vez meditar na palavra de Deus. E hoje temos um tema que, sem dúvida, diz respeito à vida de muitas pessoas. Você alguma vez já se questionou a respeito por que isso me acontece? Por que eu atravesso por tantos problemas na minha vida? O nosso tema hoje é os insondáveis caminhos de Deus. E queremos meditar especialmente com base no texto de Romanos capítulo 11, onde lemos a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Temos facilidade de glorificar a Deus quando ele nos conduz por caminhos muito difíceis. Hoje queremos pegar uma história real para ver como uma pessoa enfrentou o problema quando não podia compreender os caminhos do Senhor. A nossa história trata da Guerra do Vietnã, que demorou muitos anos, terminou apenas em 1975. Aconteceram muitas tragédias durante aquela guerra e afetaram muitas vidas. E uma das pessoas é Kim Phuc. Ela relata a respeito da sua experiência. Estávamos há 3 dias refugiados num templo e de repente ouvimos os aviões e começamos a correr. Vi cair 4 bombas. Ouvi brum brum, um som mais suave do que eu esperava. E de repente tinha fogo, sua roupa de verão queimou por completo, deixando o seu corpo nu. Então, esse relato trata de uma bomba que realmente deixa marcas muito profundas no corpo da pessoa. Esta, sem dúvida, é a foto de uma tragédia mais famosa do mundo que ganhou o prêmio Pulitzer. Aqui nós vemos a Kim Phuc completamente sem roupa, tudo havia sido queimado, e ela relata: minha vontade era ter morrido naquele dia, junto com a minha família. Foi difícil carregar todo esse ódio, essa raiva. O ódio estava relacionado com o fato de ela aparecer despida em fotos do mundo inteiro e também pelos ferimentos que lhe causaram dores durante muitos anos. Então, durante muitos anos, ela conta, sentiu uma revolta muito grande. E a Bíblia mostra que há situações em que o povo acha que Deus não agiu corretamente. Lemos em Ezequiel 33, todavia os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Você já alguma vez questionou os caminhos de Deus, dizendo, não é justo isso que está me acontecendo, não é justo isso que está acontecendo com a minha família, não é justo isso que está acontecendo com muitas pessoas inocentes? E essa era também a questão de Kim. Por quê? Ela expressa sua revolta. Por que eu? Porque isso aconteceu comigo, questionava ela na ocasião. Eu estava vivendo com raiva, com rancor, e eu vi a minha vida como um fardo. Eu odiava a minha vida. Eu não queria mais viver, ressalta. Você já perguntou uma vez, por que justo eu? Porque eu preciso passar por isto, mas aqui passou por uma transformação completa na sua vida. Ela relata sobre sua experiência. Por não estar autorizada a frequentar a escola de medicina, Kim começou a estudar na biblioteca. Lá encontrou uma Bíblia
Eu não conseguia parar de ler, diz a vietnamita. Sua curiosidade levou à igreja, onde viu o Evangelho pela primeira vez. Kim diz que o amor de Deus mudou a sua vida. Na igreja ficou sabendo que Jesus morreu na cruz para pagar pelos seus pecados. Ela diz que perguntou a Deus: "Você me perdoa?" Daquele ponto em diante, seu grito não era mais "porque eu", mas "por favor, me ajude". Apesar de suas terríveis circunstâncias, a jovem símbolo nacional de guerra foi capaz de confiar em Deus. Sem dúvida, essa mudança é uma coisa gradual e também Kim precisou lutar até realmente superar esse seu sentimento de raiva. Ela tem, durante muitos anos agora, feito discursos em muitos lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, e normalmente quando ela faz palestras, essa foto aparece no fundo para mostrar esse símbolo da guerra que levou realmente à decisão de sair dessa guerra. E nessa ocasião, em 1996, ela teve encontro com aquele piloto que ordenou realmente o ataque à vila dela, ele mesmo participando. 4 anos mais tarde, em 1 de novembro de 96, Kim participou no Memorial de Veteranos de Vietnã em Washington. Um dos assistentes ao ato era John Plummer, que 24 anos atrás participou da ordem de bombardear o povoado de Trang Bang, na qual então vivia a menina Phuc. E ela, falando no discurso, ela afirmou que perdoaria o piloto que lhe infligiu tamanho dano se um dia eles se encontrassem. O homem a quem ela se referia era John Plummer. Ele julgava que não havia civis na aldeia e por isso ordenaram o ataque. Mas a culpa continuava latente, ele precisava sentir-se perdoado. Ele soube que Kim estaria lá e foi ouvi-la. No fim da cerimônia, encontraram-se. Naquele momento, John Plummer, constrangido, apenas repetia: "Perdoa-me, eu sinto muito." Kim Phuc fitou por um momento e respondeu: "Tudo bem, está perdoado." Durante anos, Plummer tinha sofrido uma culpabilidade extrema que lhe tinha levado ao alcoolismo e ao fracasso matrimonial. Finalmente, sua história também terminou com o encontro aos pés de Jesus, que lhe deu uma nova vida, chegando a ser ministro evangélico. Agora, essa outra famosa foto. O piloto que causou tanto sofrimento e a Kim que sofreu durante muitos anos as consequências desse ataque. A reconciliação foi possível através de Cristo. Kim ficou diante dos soldados que tinham destruído seu país, expressou perdão pelo que eles tinham feito. Durante a visita ao memorial, Kim conheceu e abraçou totalmente um dos pilotos que bombardeou a sua aldeia. Ela assegurou ao homem sobre seu perdão, ao que ele respondeu: "Este é o dia mais feliz da minha vida." Então, note, houve sofrimento dos dois lados. A Kim sofria em consequência dos ferimentos que deixaram cicatrizes terríveis no seu corpo. E aqueles que haviam feito o ataque sofreram com dores de consciência muito grandes. Mas Deus trabalhou nessa situação. Kim casou, mora em Toronto, no Canadá, e está servindo a Deus, e em muitos lugares ela pode dar testemunho, ainda com marcas nos seus braços e nas suas costas, desse sofrimento com napalm. A conversão cristã, sobretudo a fé, deram-lhe forças para perdoar. Hoje, Kim tem 50 anos, mora perto de Toronto, no Canadá, com seu marido e 2 filhos, Thomas e Stephen. Ela dedica sua vida à promoção da paz.
oferecendo apoio médico e psicológico às vítimas de guerra na Uganda, Timor Oriental, Romênia, Tajiquistão, Quênia, Gana, Afeganistão e assim por diante. Mas ela tem essas portas abertas justamente por causa do sofrimento pelo que passou. Ela decidiu aproveitar a sua experiência para ajudar outros. Assim como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, com aquela consolação com que somos consolados quando fomos provados, nós também podemos consolar aqueles que estão passando pelo mesmo sofrimento. Aquela foto que ela tanto odiava e o seu sofrimento que ela não aceitava foram os meios que Deus usou para torná-la conhecida no mundo inteiro e ser útil. Não fosse aquela foto, ela provavelmente seria apenas mais uma pessoa esquecida no meio de tantas vítimas do sofrimento. Realmente, se passamos por sofrimento, por dores e por injustiças, isso são caminhos que Deus usa para nos preparar para a missão que Ele tem para a nossa vida. Sem dúvida, muitas vezes é difícil de compreender o porquê, mas Deus sabe, os caminhos dele são insondáveis, mas o importante é que Ele sabe o que Ele está pretendendo atingir na nossa vida. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, realmente nós muitas vezes não vamos compreender o porquê. Mas Deus sabe porquê. E é muito importante compreender que Deus tem um propósito em todas as situações. Todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, verso 28. Deus abre portas através do sofrimento. José, lá no Egito, sofreu durante 13 anos. Amigos de Daniel, na fornalha de fogo. Daniel, na cova dos leões. Paulo, no meio de muito sofrimento. Então, o sofrimento tem a sua razão de existir. Porém, o maior de todos os sofrimentos foi o do Filho de Deus, quando carregou na cruz os nossos pecados. Ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós pode sofrer. E também ele disse lá na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E se você está sentindo mágoa, ódio, raiva contra alguém, saiba que é importante perdoar. O perdão nos liberta daquele peso que carregamos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu por nós. Ninguém sofreu tanta injustiça como nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Sim, Deus é maravilhoso. Os caminhos dele são profundos, são insondáveis, mas ele tem um propósito em todas as situações. Por isso, é importante confiar plenamente em Deus, deixar a situação na mão dele e saber que ele vai usar para a sua honra e glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para todo o sempre. Muito obrigado por assistir a mais uma apresentação. Ficarei contente se escrever uma cartinha. O endereço para e-mail é esse que se encontra aqui, peter12018@gmail.com, e que Deus possa, através da sua palavra, nos ajudar a compreender que Deus tem um plano para a nossa vida, a aceitar mesmo quando é difícil e a usar a nossa experiência para ajudar outras pessoas que também passam por situações muito difíceis. Muito obrigado e que Deus o